antes da gente ter essa conferência, essa atividade, a gente pensou muito no tema, amém? E na realidade, nós pensamos vários temas para a conferência, para a atividade. E não subia na nossa cabeça termos esse tema para a nossa conferência. Talvez a conferência de hoje seria o amor de Deus. Talvez a conferência de hoje seria falar acerca do arrependimento. Talvez a conferência de hoje seria falar a respeito de avivamento, a respeito de Jesus, na realidade que é o centro, e nós também vamos tocar acerca disso. Mas o Senhor, na realidade, colocou algo no meu coração e do irmão Avelino. Existia uma época em que o meu semblante não mostrava a felicidade. Existia uma época em que eu fiquei um tempo muito triste. E eu me perguntava por que eu estava triste. Eu não conseguia encontrar o motivo da minha tristeza. Mas, depois de um tempo, o Senhor na realidade mostrou para mim que não era eu quem estava triste, era Ele. E por que o Senhor estava triste? Por causa da igreja. Por causa daqueles que dizem ser seu povo. Por causa daqueles que dizem que herdarão o reino de Deus e que serão salvos. Nos últimos tempos, nós temos visto como é que o meio evangélico tem explodido. Nos últimos tempos, tem se abrido igrejas, ministérios, comunidades. E o meio evangélico tem crescido de uma maneira muito rápida. Mas só que na realidade esse crescimento que o meio evangélico tem tido não é saudável. Amém? Não é saudável. Amém? Bem, na realidade eu vou tocar mais ao local onde a gente vive, o Zango. O Zango talvez é porque eu não frequentei tanto assim outros locais, mas o Zango é um sítio onde eu tenho visto na realidade o meio evangélico a crescer muito. É um sítio que eu tenho visto que tem se abrido muitas comunidades, muitas igrejas e muitos ministérios. Mas o crescimento das igrejas, das comunidades e dos ministérios não tem sido saudável. Por quê? Porque nós estamos a viver um período tão intenso de trevas nesses últimos tempos, em que a época em que os apóstolos viveram foi também um período de trevas. Mas comparando ao período em que nós estamos a viver, o tempo em que nós estamos a viver, faz parecer aquele tempo meio-dia. Eu creio que na realidade nesses últimos tempos, a igreja anda adormecida. Nesses últimos tempos, não tem se contemplado na realidade o poder de Deus sobre as igrejas, a manifestação de Deus sobre as igrejas. O cristianismo tem prosseguido de uma maneira adulterada. As pessoas que se dizem ser cristãos estão a viver de uma forma que nem a Bíblia relata. O seu modo de vida tem sido um modo de vida deturpado. Esses últimos tempos tem havido muitas confusão, muitas doutrinas, muitos debates, muitas separação, muitos ministérios têm se relativizado como se fossem verdadeiros. E no meio disso tudo, o que me deixa mais
preocupado é o proceder da igreja nesses últimos tempos. E a igreja nesses últimos tempos, ela não está a proceder corretamente. Na realidade, Deus, na sua essência, Ele é feliz. Mas o que Deus veja hoje em dia, Ele não é feliz. Porque hoje em dia, a prostituição no meio da igreja, a mentira no meio da igreja, a fornicação no meio da igreja, adultério no meio da igreja, há pastores que não oram, há pastores que perderam o temor a Deus. E aqui a Bíblia em Oséias diz que o Senhor tem uma contenda com o povo da terra. O povo que o Senhor estava a falar era o povo de Israel. E o povo de Israel naquela época simbolizava o povo do Senhor. E eu vou falar da igreja. O Senhor tem uma contenda com a igreja. O Senhor tem uma contenda com o povo que diz ser o povo dele. Por quê? Porque a igreja tem deturpado o evangelho. Porque a igreja perdeu o foco. As pessoas têm se apegado tanto nas doutrinas como se fosse Jesus. Mas não é Jesus. Hoje em dia Jesus foi tirado do centro. Já não é mais cristocêntrico as igrejas. E a igreja foi perdendo essa essência. E nós estamos a ver a tamanha depravação que está havendo nesse tempo atual. Uma vez eu estava a conversar com o irmão. Ele disse o seguinte para mim. Ele disse: irmão Ito, eu não assustaria na realidade se um dia a gente acordar e nós, todo o povo angolano, estivermos no inferno. Não porque somente Deus é justo, mas porque eu ainda creio que o povo angolano ainda não se arrependeu. Eu pensei que o irmão estava a exagerar quando ele estava a falar isso. Mas eu fui refletindo na realidade no que ele estava a falar. E eu fui analisando o estado em que a igreja se encontra. Eu fui analisando a tristeza em que a igreja se encontra. Eu fui analisando o meio em que a igreja tem se encontrado. E na realidade não tem sido um sítio fixo em que o Senhor quer que a igreja esteja. A igreja perdeu a sua essência. A igreja perdeu o seu foco. Hoje em dia você tem visto a tamanha confusão que tem havido dentro da igreja. Eu não estou a falar somente em templos erguidos que nós temos visto, como o Pentecostal, Bom Deus, Sétimo Dia. Eu também estou a falar das comunidades que têm se abrido, dos ministérios que têm se abrido. E Deus, na realidade, Ele não anda feliz com a situação em que a igreja se encontra. O que é mais essencial em que a igreja poderia buscar, a igreja não busca. O povo de Deus não busca. E a Bíblia ele diz em Oséias: só prevalece o perjurar, o mentir, o furtar, o adulterar, e é homicídio sobre homicídio. Os pastores têm se escondido nas suas farsas. Os cristãos têm se escondido nas suas farsas. Têm uma vida de pecado. E eu não creio na realidade que Deus anda feliz com o estado do cristianismo angolano. O estado do cristianismo angolano, ele está depravado, ele está corrompido. A igreja angolana, ele perdeu o foco, ele perdeu a essência. Jesus se tornou uma ciência. A Bíblia se tornou uma ciência. Há pessoas que só procuram debates. A igreja perdeu a sua essência. A igreja perdeu o foco, perdeu a luz, saiu do caminho de Cristo. Por quê? Porque há muito pecado dentro da igreja. Há muito relativismo dentro da igreja. E o Senhor não está feliz em que o estado da igreja se encontra hoje em dia. Hoje em dia a igreja se encontra num estado muito precário. E os pastores, os líderes estão a dormir. Andam mais preocupados com o seu ego. Andam mais preocupados com as suas próprias vontades, com o seu querer. Os cristãos andam mais preocupados com as coisas materiais, com as coisas terrenas. Há uma farsa no meio daquilo que nós dizemos que é o evangelho, que é o cristianismo hoje em dia. Existe algo de muito errado hoje em dia no cristianismo. Ele diz assim, a palavra do Senhor. Portanto, até o versículo 11.
Darei as suas mulheres e outro as suas herdades a quem possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade e cura a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: há paz, paz, enquanto não há paz.